Olá, Deb, tudo bem com você? Se não tiver, vai melhorar, não se preocupe. E já dando aquela força aí, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembrando que sempre tá saindo aula nova aí de outras coisas, né? A última curso criado aí foi de Gulp, né? Otimização, né? Das tarefas aí. Bom, enfim. Na sala de hoje, funções na parte 2. Eu resolvi que vai ter uma parte 3, porque senão vai ficar muito extenso. Bom, vamos lá. Na última aula, a gente tinha criado funções anônimas. Por exemplo, essa aqui é uma função anônima, né? Você cria a function e depois atribui para uma variável ou para outra função, enfim. Por exemplo, se eu executar aqui, mostra mensagem, olá, mundo. Então, mostrou lá muito. Beleza. No ECMAScript 6, existe uma outra maneira da gente escrever esse tipo de função que a gente usa. Você pode saber por dois nomes. Lambda Function e AeroFunction. Funções lambda, né, tipo lambda, e funções AeroFunction. Funções de arrow, né? Vou explicar melhor. Funciona. Vou escrever essa mesma função como uma função lambda na versão, né? Show message. Deixar em inglês só para facilitar. O que acontece? Vou colocar esse sinal de igual. Parênteses. Aqui é onde que eu coloco os parâmetros. Se não tiver, deixa vazio. E vou colocar chaves. Console.log. Só que aqui no caso, como vai ter parâmetro, eu vou colocar x. Beleza. Show message. Olá, mundo. AeroFunction. O que acontece? Muitas vezes, se você tiver pegado, como se diz, um script de Node ou qualquer coisa do tipo, você pode ter se deparado com isso, ou algo semelhante. O que acontece? As AeroFunctions, elas vieram para reduzir a quantidade de function que a gente escreve, deixar o código mais limpo, mais fácil, legível, né? Talvez para você nem tanto, que o function pode te orientar, mas quando você vai começar a escrever muito código, você fica vendo function, fica um pouco cansativo. Bom, beleza. Só que essa função lambda, ela também poderia ser reescrita de uma outra forma, a forma que eu não gosto, particularmente, uma forma que seria, que eu diria, uma forma preguiçosa. Show message. Por exemplo, se você tiver um único parâmetro somente, você não precisa de colocar parênteses. Você vai colocar arrow, por isso, a ideia do AeroFunction que fica como se fosse uma flecha mesmo, né? Igual maior. Se for de uma linha, você não precisa colocar chaves, mas eu recomendo você colocar. Por que eu recomendo você colocar? Pra você não errar. Se você colocar aqui uma outra coisa, por exemplo, aqui, console.log, você tá achando que você pode achar que vai executar. Vou jogar aqui para a linha de baixo. Você tá achando que pode executar aqui dentro dessa função, mas não vai executar dentro dessa função. Eu vou comentar ela aqui. Então, você está achando que vai executar e não vai executar. Então, assim, o código que foi ali em cima, basicamente eu escrevi em uma linha de certa forma, até legível, bem legível. Caso, de uma maneira legível, reduzida, porém não tão preguiçosa, menos suscetível a erro, né? Coloco parênteses e as chaves.
Eu acho que fica assim, também é legível, curto, economiza e você vai entender muito mais. Tanto se você precisar de colocar, acrescentar alguma coisa, né? Você pode acrescentar embaixo. Então, essa é a nova jeito de escrever uma função, né? Aerofunction. Funções lambda. Bom, vamos a uma outra coisa também que eu não citei na última aula, que são as funções encapsuladas. Como que funciona a função encapsulada? Por exemplo, você quer escrever seu código todo, principalmente no navegador. Se você escrever, por exemplo, var x recebe 5, var y recebe 6, por exemplo. Dependendo do que for, se tiver um botão de clique, por exemplo, você pode, de sacanagem, no navegador, ou uma extensão, um plugin, modificar esse seu código. É algo que a gente não quer, né? Que alguém vai lá e modifique o código. Então, que recurso a gente usa? A gente usa encapsulamento de função. Como que funciona? O código é mais ou menos assim. Não, mais ou menos não, é isso, né? Você coloca 2 parênteses. No primeiro parênteses, você chama uma função anônima. Que acontece? Os parâmetros aqui são os parâmetros dessa função. Se eu colocar aqui x,y, nossa senhora, x,y, vão ser os mesmos parâmetros daqui, x,y. Beleza. Se eu der um console.log, x,y, vamos ver que em vez de ser x,y, vou colocar aqui 10 e 5. O que acontece? Nenhum código externo vai ter acesso a essa função encapsulada aqui. Nenhum código. A menos que você permita. No caso do navegador, você poderia criar um objeto window, né? Ou deixar um código aqui acima, um var y, por exemplo, que poderia ser manipulável e alterar o valor. Mas aí só se você quiser. Porque tudo que tiver aqui dentro vai ser trabalhado dentro desse código. E como que eu poderia fazer para reduzir esse código, né? Simples, usando Aerofunction. Tá. A Aerofunction aqui também rola, né? 10 e 6, por exemplo. Aqui vai ser... Vou colocar aqui params. Lembrando que Aerofunction também vai aceitar params. Um var s vai receber 0. Fazer a soma aqui, né? E params. Beleza, console. Console.log. Opa. Vai receber S. S mais igual element. Beleza. Assim que eu executar, vai mostrar o resultado 16. Joia. Se eu quisesse atribuir essa função encapsulada em um outro variável aqui, var result sum, pode? Pode. Pode executar esse mesmo código aqui. Em vez de ser console.log, vai ser return. Beleza. Se eu executar aqui, não vai mostrar nada, obviamente. Se eu der um console.log, result sum, vai ver que vai dar 16. Mas ele só vai saber isso porque eu estou permitindo que ele saiba. Enfim, é um outro tipo de função encapsulada, né? Então, recapitulando, o que a gente viu foi as Aerofunctions, né? As funções assim. As Aerofunctions. E funções encapsuladas.
em nível de AeroFunction. E aqui passa os parâmetros, caso sendo void. É isso aí, né? Espero que você tenha gostado da aula. Deixe o seu like, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe aí com os amiguinhos, para eles também aprenderem, né? O ECMAScript 6. Então é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.